Glória a Deus, amados. Depois de um tempo abençoado, culto abençoado, tivemos uma mensagem da igreja perseguida, uma mensagem sobre missões, nessa semana, que domingo estará conosco o missionário Lucas, tá? Tem um trabalho lindo numa das fronteiras da Europa, um trabalho com refugiados. Vai estar aqui, não perca. Convide quem você conhece, convide as pessoas que você conhece. Venha domingo de manhã, às 10 horas da manhã. O missionário vai estar aqui na igreja por um tempo abençoado. Igreja Nazareno Jardim Guanabara, tá? E sábado nós temos um encontro com a família, né? Nós estamos abrindo, um encontro para casais, viúvas, pessoas que moram sozinhos. É um planejamento para a família, tá? E então você pode aí ter um tempo especial e precioso. Vamos ter um café da tarde às 5h30, pode chegar aqui 5h15 na igreja, estaremos aqui na igreja por um tempo especial, tá? Vai estar aqui um casal de amigos, pastores, conceituados nessa área, falaram até para todos os pastores do distrito, né? Vão estar falando também, e então não perca essa oportunidade, tá? De estar aqui e ouvir sobre planejamento familiar, sobre a vida familiar e como que nós podemos organizar e também até as nossas finanças. Hoje eu quero falar sobre a prioridade na vida, né? Paulo escreveu algumas coisas lá no livro de Efésios, capítulo 5, por volta do ano 60, 61 depois de Cristo. Ele estava preso, né? E ele escreveu esse livro de Efésios. É considerado o salmo do Novo Testamento, né? Em primeiro lugar na nossa vida, o que deve vir? O que deve vir em primeiro lugar na nossa vida? Jesus no Evangelho fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Toda pessoa espiritual comprometida segue uma ordem cronológica e básica de valores, meu querido, né? Então é interessante a gente entender valores da vida, né? Deus em primeiro lugar, a nossa família, o trabalho, né? E as outras coisas depois, né? Então a gente colocar, né, a família como prioridade, Deus, né, como prioridade na nossa vida, o nosso trabalho também, que é a fonte de sustento, também uma prioridade, mas ele deve estar depois, né? Se você tem filho, depois dos seus filhos; se você tem esposa, depois de sua esposa; se você tem família, depois da sua família, né? Muita gente tem colocado isso, e isso às vezes gera alguns problemas até na vida física e na saúde, colocado antes de todas as coisas. Acaba trabalhando tanto que acaba não tendo, né, uma saúde física e emocional, e nem a espiritual, que deve ser prioridade. Aqui é interessante, tem alguns versos, né? Eu separei para ler até o verso 10 aí, mas tem outros versos desse capítulo mesmo que fala de algumas prioridades que nós vamos passear sobre ele. Capítulo 5 do livro de Efésios: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta, sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual, a impureza, a avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ações de graça. Fiquem sabendo isso: nenhuma pessoa imoral, impura, avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Por causa dessas coisas, portanto, não participe daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. O que é agradável a Deus? Senhor, traga na nossa vida, Senhor, prioridades de vida, de viver uma vida semelhante a Ti, de viver uma vida consagrada a Ti, de viver uma vida comprometida contigo, Pai. Em nome de
de Jesus, Senhor, que nós clamamos. Amém. Qual deve ser a prioridade? Aqui Paulo, primeira coisa, fala: sede imitadores de Deus como filhos amados. Prioridade da vida, viver uma vida para aquilo que Deus nos criou, com o seu propósito, a sua semelhança. Ele nos criou a imagem e semelhança dele, nos criou para vivermos, né, uma vida semelhante a ele, ser imitador de Cristo, não viver uma vida nessas palavras que ele fala, né, nem imoralidade sexual, nem impureza, nem avareza, nem, né, palavras torpes, nem vivendo, mas vivendo como filhos de Deus e não como filhos da desobediência. Antes nós éramos céu, agora somos luz. Vivermos na luz, viver uma vida cheia do Espírito Santo. Primeira coisa que eu quero falar como prioridade de vida é ser filho de Deus, filho da luz, uma vida cheia do Espírito Santo. O verso 18 desse mesmo capítulo fala assim: e não embriagueis com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos, cantando louvores, louvando a Deus de todo o coração e dando sempre graças ao Senhor. Prioridade de vida, viver uma vida cheia do Espírito Santo, tá? É no presente, é uma voz passiva, é para a nossa vida, no original grego é tempo presente e contínuo, é um mandamento da palavra de Deus. O Espírito Santo deve ser prioridade na nossa vida, na nossa vida. Temos buscado esse ano uma vida de oração, uma vida com o Senhor. Começamos o ano 21 dias de oração, né? Temos aí o nosso tempo de oração semanal, temos buscado também, aqui essa semana é semana de vigília, amanhã tem vigília aqui na igreja, para buscar mais a Deus, para buscar a presença de Deus, para se encher do Espírito Santo. Mas na nossa casa nós podemos dobrar os nossos joelhos lá, nós podemos ter um tempo a sós com Deus, nós podemos colocar isso como prioridade na nossa vida, colocar isso como prioridade dos nossos filhos, ter uma vida cheia do Espírito Santo, sabe? Não deis lugar ao diabo. Efésios 4:27 fala: não deis lugar ao diabo, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não ame esse mundo, nem o que nele há. Não dar lugar à carne, nem às suas concupiscências, nem aos seus desejos. Para ter vitória, uma vida de vitória sobre a carne, sobre o pecado, só tem um caminho: se encher do Espírito Santo. Eu coloco o Espírito Santo dentro do meu coração, não dou espaço para a carne, espaço para o diabo, espaço para o pecado. Quanto mais eu me encho de Deus, mais a luz de Cristo ilumina o meu ser, e menos espaço tem para as coisas carnais. Ser imitador de Deus, andar no amor. Efésios 5:14 fala: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Segunda coisa, como prioridade, ser cheio do Espírito Santo. Segunda coisa é viver a vontade de Deus, viver o propósito de Deus. Devemos seguir a Jesus com esse espírito do apóstolo Paulo: não vivo eu mais, mas Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Seguir a Jesus deve ser prioridade da nossa vida, ser o seu discípulo, ser sua testemunha, levar Cristo conhecido. Deus não nos colocou nessa terra sem um propósito. Cristo deve ser conhecido na nossa vida, no lugar onde eu trabalho, aonde eu estou, sabe? Ser reconhecido como discípulo de Cristo. As pessoas não te colocam em conversas, né, que vão fazer te envergonhar. As pessoas não vão te colocar em conversas que vão te constranger. Por quê? Porque sabem que você é da luz, não das trevas. Sabem que você é de Cristo, sabe? Ser um testemunho é seguir a Cristo. Seguir a Cristo não é aquele que sai para seguir a Cristo só no domingo de manhã, ou no dia de culto qualquer. Seguir a Cristo é uma vida de testemunho para Ele, uma vida de testemunho dEle, uma vida de anunciar o seu nome aonde a gente estiver. Eu sou de Cristo, e Deus me colocou nesse mundo, nessa terra,
para viver uma vida social. Mas nessa vida social, eu levar o teu nome, eu brilhar a tua luz, eu levar o teu evangelho, eu anunciar aquele Cristo Santo. Sabe? Gente vazia do Espírito Santo segue Jesus de longe, não quer ser identificada como discípulo de Cristo, não quer ser confundida como discípulo de Cristo. Mas gente cheia do Espírito Santo segue Jesus de perto. Gente vazia do Espírito Santo é gente sem compromisso com a casa de Deus, sem compromisso com a obra de Deus, sem compromisso com o reino de Deus. Gente vazia do Espírito Santo é gente que tem pensamentos que não são cristãos. Gente vazia do Espírito Santo nega Jesus em público. Quando você peca em público, sabe? Quando você envergonha o nome de Deus, você está negando a Jesus. Está sendo pior que o descrente. Gente que servia a Jesus agora vive nos carnavais e na folia por aí. Está negando a Cristo. Está negando o Senhor. Está negando a vida que custou o Filho de Deus. Você não é luz no mundo, mas luz do mundo. Você não é sal na terra, mas sal da terra. Foi chamado para viver uma vida de compromisso com Deus. Uma vida de compromisso com Deus passa por submissão. Submissão ao líder, submissão às autoridades, submissão aos pais. Tem gente que quer seguir a Cristo, mas desonra o pai, desonra a mãe. Tem gente que quer seguir a Cristo, mas não honra seu pai nem sua mãe, não cuida deles. É pior que o descrente. Sabe? Hoje vivemos um conflito de gerações. É difícil entender os processos das tecnologias modernas. Mas devemos aprender a honrar e respeitar os mais antigos. A palavra de Deus fala: não remova os marcos antigos. Ah, porque meu pai não me compreende, minha mãe não me compreende. Apresenta para eles de forma clara. Apresenta para eles com testemunho, com vida santa. Apresenta para eles. Meu pai, quando comecei a minha carreira cristã, me converti, me batizei, decidi servir a Cristo, decidi ir para o seminário com 18 anos, e falou: o que você vai ser da vida, meu? Como que você vai sustentar a sua casa? Sabe? Deus tem diversas formas de sustentar, de cuidar. Através da igreja, através de um trabalho, através de oferta, através de bênçãos, através de cuidar de pessoas. De diversas formas. Esse ano completo 21 anos pastoreando, e Deus até aqui não deixou faltar nada, e ainda me deu mais do que eu esperava. Sabe? Porque Deus cuida. Algumas coisas que precisamos entender, algumas palavras que demonstram submissão e amor. Obrigado, gratidão. Por favor, respeito e educação. Eu te amo, demonstração de sentimento. Em que posso lhe ajudar? Responsabilidade. Provérbios 10:1 fala: o filho sábio alegra seu pai. Deus tem prazer em abençoar o filho. O filho sábio alegra o coração do pai. Provérbios 13:1. Provérbios 17:25. O filho insensato é a tristeza para seu pai e a amargura para aquela que te deu a luz. Outra coisa de prioridade que eu falei, além dos pais, além de seguir a Cristo, além de imitar o Senhor, além de ter uma vida cheia do Espírito Santo, trabalhar, sabe? Trabalhar.
Servir a Deus de todo o coração, sem se preocupar com quem está olhando ou fiscalizando. No seu trabalho, você também é ali um discípulo de Cristo. No seu trabalho, fazer com excelência, fazer o melhor. Eu sei que tem dias que estamos cansados, eu sei que tem dias que às vezes a carga é pesada. Trabalho, estudo, pessoa dedicada, bom filho, bom marido, bom irmão, bom colega, companheiro, ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Hoje minha filha e meu filho estavam assim, um falando com o outro, e meu filho precisando de ajuda, ele falou, né, para minha filha, me ajuda. Ela falou, não vou ajudar, você nunca me ajuda. Eu falei, você vai ajudar ele. Ele está pedindo ajuda para você. Você vai ajudar. Você é irmão e vocês têm que estar juntos. A hora que ele puder, ele vai ajudar mais. Hoje ele é uma criança. E ele vai poder ajudar mais você. Sabe, são coisas simples que a gente ensina. Buscar mudança no trabalho. Hoje os trabalhos exigem mudanças. Quantas tecnologias, quantas mudanças, quantas coisas nós precisamos mudar. Só no meu trabalho, nesses últimos 3 anos, né, no meu trabalho secular, na minha vocação, mudei muita coisa. E principalmente muita coisa mudou por causa dessa era digital. Ele tem que aprender, tem que começar a mexer, né? O celular, que era, às vezes, por alguns tido como um instrumento que a gente usava para algumas coisas, agora não é mais. É um instrumento de trabalho. E você está trabalhando, né? Trabalhando. Ontem estava no aniversário da minha mãe e estava lá, trabalhando para a igreja. Fiquei quase 1 hora mandando as coisas e coisas para a igreja, mandando as ofertas missionárias. A tesoureira mandou em caminho para cada missionário com uma mensagem, mensalmente, lembrando deles e lembrando as nossas orações. Trabalhando. E faço aquilo por quê? Porque recebe várias mensagens. E a gente tem que mandar as mensagens assim por ordem, porque senão daqui a pouco fica para trás. Teve alguns missionários que responderam, eu nem respondi para eles ainda. Então, a gente está trabalhando, sabe? Respondendo, usando essas coisas. Então tem que mudar. Não pode ter aquela síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não, tem que mudar, meu. Ah, não, meu trabalho é só isso. Se você ficar hoje em dia no trabalho que é só isso como prioridade, você não vai chegar. Hoje é uma mudança. E de tantas coisas. Hoje eu estava conversando com um rapaz falando, né, das mudanças e quanto já mudei. E ele falando de quantas coisas ele já fez. E que hoje ele trabalha de 3 coisas diferentes. E ele estudou só para uma. Mas teve que se especializar em outras. De mudanças. Se o mercado de trabalho está difícil para quem estuda, imagina para quem não estuda. Faça o que você não gosta hoje, disciplina, para amanhã fazer o que lhe dá prazer, sabe? Se discipline hoje, guarde hoje. Hoje estava falando com outro amigo que é diretor de uma grande empresa. Hoje eu fui tomar um café com ele, né? Diretor de uma grande empresa aqui em Campinas, já foi até diretor de um hospital. E hoje fui tomar um café com ele e falando como organizar a vida para o futuro. Ele falando que tem um senhor já aposentado trabalhando com ele, que fez 3 previdências privadas. E hoje ele trabalha porque ele quer ter uma ocupação, mas que não precisa, está com uma vida tranquila. Mas vai lá trabalhar 6 horas na empresa, para ter uma ocupação, conhecer pessoas, mas já está aposentado, né? Com 2 fontes de renda de previdência e uma outra previdência que ele tirou, que deu uma segurança e uma tranquilidade para morar bem. Sabe? Organizou a vida. Pensar na vida. E eu estou pensando nisso. Sabe? Tem que pensar nisso. A gente vai chegando, tendo filhos, chegando aos 40, chegando daqui a pouco aos 50. Organizar. E na disciplina. Sabe? Cuidar da saúde também.
A gente está com uma coisa lá em casa também de cuidar da saúde das crianças, melhorar a alimentação. A nossa alimentação, melhoramos a alimentação nesses últimos anos. Ainda sem dieta, ainda sem nada, mas queremos também fazer, sabe? Para melhorar um pouquinho na prioridade de vida. Minha mãe aí enfrentou uma doença há um tempo atrás, melhorou a alimentação dela, para cuidando da saúde dela, sabe? Então, algumas coisas, faça o que você não gosta hoje, tenha disciplina, que hoje você tem energia, tem força, para poder usufruir e fazer o que te dá prazer mais para frente. Quem não lê não cresce, quem não lê não aprende, quem não lê não desenvolve, quem não lê não se torna escravo da ignorância. A vida não tem compromisso com gente negligente. A vida não tem compromisso com quem não leva a vida a sério. Sabe? A vida vem com um turbilhão de coisas, vem com um monte de processos, vem com dificuldades para todo mundo. Se prepare para o futuro. Tenha disciplina, desenvolva melhor. Busque as oportunidades. Tiver uma oportunidade de ganhar um pouquinho melhor e ter mais tempo para cuidar da sua saúde, cuide. Sabe? Trabalhe de forma honesta, de forma clara. Busque uma vida cheia do Espírito Santo. Decida por seguir a Jesus. Honre seus pais, suas mães. Seja submisso. Trabalhe. Tenha uma vida que agrade a Deus, que agrade o Senhor. E Deus vai te honrar. Deus vai te abençoar. Estabeleça prioridades na vida. Busque o temor do Senhor. Em nome de Jesus. Queria deixar essa palavra para você hoje. Prioridades, tem muito mais. Mas Deus falou aqui através dessa palavra. Através disso, vida cheia do Espírito Santo. Uma vida para seguir a Jesus e ser seu discípulo. Honrar os pais. Ser submisso às autoridades. E trabalhar com excelência e honra. Estabeleça prioridades. Busque uma vida que agrade ao Senhor. Deus vai te abençoar. Esteja pronto para as mudanças. Sabe? Surfe nos processos da vida. Que Deus te abençoe.